Vamos parar de romantizar? Hoje nós vamos falar sobre maternidade real e paternidade ativa e como a criação dos pais impacta na vida dos filhos. Eu sou a Gabriela Paiva, bem-vindo ao nosso podcast Você é Sua Marca, e hoje eu tô aqui com as especialistas Laura Lana e Silvânia Vale para bater esse bate-papo com a gente. Sejam bem-vindas. Ai, obrigada, Gabi. Estamos felizes por estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa super gostosa e muito esclarecedora, né? Um assunto muito questionado e muito falado entre as mães. Sim, com certeza. Obrigada pelo convite, né? E vamos lá. Vamos. Então, pra gente começar o bate-papo, né? Assim, vocês que sempre recebem mães, né? E que relatam sobre a criação dos filhos, como é que eles impactam. Eu também já trouxe relatos para vocês que a gente sempre tem os desafios, sempre mudam, né? Gente, eu falo que ter filho, criação, é muito sobre, eu brinco mesmo, igual um videogame, só muda de fase. Não tem como. Lá atrás, quando eu conversei com vocês, hoje os meninos já estão em outras fases que, assim, a gente vai se moldando a cada dia, né? E tentando aprender sempre com eles, né, pra gente poder trazer uma criação mais justa, né, assim, apesar da firmeza que a gente tem que ter, mas assim, com o coração, assim, cheio de gratidão mesmo, pra poder que eles alcancem a vida deles, né, da melhor forma possível. E aí, pra gente começar esse bate-papo, fazendo uma pergunta aqui, quando vocês pensam em maternidade real, o que vem primeiro à cabeça de vocês como profissionais e como mulheres? Tá, pra mim, assim, vem muito um pensamento de sentimentos ambivalentes, né? Então, o que vem à minha mente quando eu penso em maternidade real, muitas vezes é uma imagem, assim, daquela mãe que muitas vezes está numa poltrona de amamentação mesmo, né? Às vezes ela tá cansada, exausta, então aquele olhar de cansaço, às vezes ela até tá meio chorosa, mas ao mesmo tempo que tá nesse momento, ela tá ali acolhendo o bebê, com o filho no colo, com todo o amor. Então, essa ambivalência que existe, né, na maternidade, não é só aquele romantização da maternidade, e é exatamente isso que você falou. A maternidade é um constante aprendizado, né? Então, cada vez que a gente passa por uma fase, a gente está aprendendo, e a gente não nasce, quando o bebê nasce, a gente nasce uma mãe junto, né? Então, a gente vai aprender as coisas junto com o bebê. Então, eu acho que é muito isso, quando eu penso nessa maternidade real, essa ambivalência de sentimentos mesmo, né? Ao mesmo tempo que eu amo, em alguns momentos eu tenho aquele desespero, assim, Sim. né? De vulnerabilidade, de fragilidade. Muitas vezes vem aquele amor, mas depois vem a culpa também. Será que eu tô fazendo certo? Eu deixei de fazer isso porque eu estava exausta, né? Aí vem a culpa também. E essa comparação, né, hoje em dia, com a internet, que você vê aquelas mães que parecem reais, né? E aí ela começa a se comparar. Será que eu não tô dando conta? Porque como é que aquela mãe tá penteada, maquiada, corpo perfeito, boa profissional, né, o marido satisfeito, e eu aqui tô descabelada, mal dando conta de mim, do filho, então igual ela falou, essa ambivalência, essa dualidade de sentimento, né, ao mesmo tempo que é muito amor, é muita gratidão. Tem hora que dá uma tristeza, um medo de não dar conta, né, culpa de às vezes não estar presente o tempo inteiro porque tá esgotada. Então, isso. E uma coisa que você falou também, né, da rede social, que a gente se compara. Sim. E aí, quando a gente se compara, vem uma expectativa. Então, Sim. A romantização vem muito dessa expectativa que a gente, desde a gestação, a gente já cria várias coisas. Como que vai ser? A gente imagina como que vai ser o nosso bebê. Às vezes aquele bebê margarina, né, que vai dormir a noite inteira. E imagina até a cor dos olhos. Então, a gente cria uma expectativa que muitas vezes, na hora que chega, a gente vê uma outra realidade. Então, a gente não se prepara para essa realidade. Não tem como preparar, não tem. Porque por mais que você prepare, você ler, né? Muitas vezes a gente lê sobre a maternidade, sobre o parto, e esquece da fase do puerpério, né? Isso é muito importante. E é o que muitas mães, assim, não relatam para outras. Não, porque dá essa sensação de fraqueza. Exatamente. As pessoas se sentem fracas, não, o outro dá conta. Aí na comparação vem aquela questão, nossa, mas eu não fui assim. Mas e lá, e o tabu, como é que era?
principalmente assim, você não conseguiu expressar suas emoções? Então, assim, eu vejo muito isso porque eu presenciei em alguns momentos isso da minha primeira gravidez, porque é tudo novo pra gente, e a gente falar é sinônimo de fraqueza, né? Sendo que isso não... tanto que tem vocês como profissionais, como outras pessoas aqui, elas mesmas fazem esse tipo de trabalho justamente para ajudar mães. E os pais também, que são papéis fundamentais para ajudar na parceira também, né? Na criação dos filhos. E eles também estão aprendendo, né, também. Silvana? Alguns nem estão querendo aprender. Mas eu vejo cada vez pais mais conscientes, participativos. Né? Mas muitas vezes eles começam depois que nasce. Eles não começam a se preparar. Você tem 9 meses para se preparando, você lê. Alguns, eu até criei um livro que é o primeiro manual do pai, né? Que é justamente para ensinar o pai o que ele deve fazer antes da mulher pedir. Porque, né, tem toda a mudança hormonal que muitos homens não entendem, ficam achando que é mimimi, que é fraqueza. Inclusive na gravidez, né? Muito enjoo, tem gente que passa muito mal. E eu lembro que eu passava mal demais e meu marido ia pras festas, meu ex-marido, né? Pras festas e tudo, como se eu tivesse com frescura, entendeu? E eu ficava passando mal sozinha e me sentindo indignada dele não ficar comigo e encontrar com os amigos. Ou seja, eles não entendem o mal que a gente passa. Essa preparação, até na gravidez, é muito importante, assim, tanto para o pai como para a mãe, né? A gente entender como que vai ser esse processo do parto, do pós-parto. Em alguns momentos, quando eu faço um acompanhamento de pré-natal mesmo, né, emocional, com as gestantes, em alguns momentos eu trago os pais, né, pra gente poder mostrar para ele o que vai acontecer. Então, né, a gente pode falar aqui do baby blues, que é esperado acontecer até 80% das mulheres. O baby blues vai passar em um tempo, né? Então é esperado que ocorra do terceiro dia até mais ou menos umas 3 semanas ali, que a mulher fica mais melancólica, que é diferente da depressão e que vai passar. E aí, o que você pode fazer nesse momento? Então, quem tá ali do lado é o companheiro dela, né? O pai da criança, que normalmente tá ali do lado, então ele tem que perceber e ver como que ele pode fazer para ajudar. Então, a gente explicando isso, que às vezes a mulher vai ficar mais chorosa, que às vezes está tudo bem, que ela só precisa de um acolhimento, né? Então a gente traz o pai para essa sessão em alguns momentos, né? Exatamente para a gente ir explicando o que se espera, né, de um puerpério. Deveria ser obrigatório isso no hospital, na maternidade. Deveria, você só sai com seu filho, você só registra o seu filho se você fizer um cursinho básico aqui. Nossa, pra saber o que a mulher passa. Porque, né, só a gente sabe o que a gente passa mesmo e é muito... de uma hora para outra, não tem como prever, né? Principalmente nessa fase hormonal, né? Eu, pelo menos, tô com o Bernardo de 1 ano e 4. Até os 2 anos dele pode mudar muita coisa, né? Aqui dentro, que eu sei que tem mês que eu tô ainda melhorando nessa parte, né? Mas tem mês que ainda eu fico bem sensível para muitas coisas. E o tanto que isso é normal, a gente tem que entender e saber aceitar isso. Não, e fora essa comparação com redes sociais, né, que a gente tava falando, sem querer, pessoas, as próprias mães, eu vejo minha mãe, minha tia, minha avó cuidou de 7 filhos, e ela ficava, nossa, mas na minha época eu cuidei de 7. Era completamente diferente, né? Não tinha outras coisas, era a única função dela, e também não tô falando que era fácil, não, mas não dá pra comparar. E assim, sem querer, eu lembro que minha tia falou, eu saí da maternidade com calça jeans andando, e eu saí com a barriga super inchada, como se eu estivesse grávida, do mesmo jeito que eu entrei. E assim, aí querendo ou não, elas falam isso até pra... Não é por maldade. Cada um tem muita mania de falar de si, né? E isso que causa as crenças também, né? Que são as coisas que a gente traz. Então, a gente escuta isso da nossa avó, escuta isso da nossa mãe. E aí, na hora que a gente vai viver o nosso, essas crenças afloram na gente. E a gente acha que, às vezes, a gente repete padrão exatamente por isso, por causa dessas crenças que a gente tem. E isso também é um trabalho que é feito nesse acompanhamento, feito, né? Porque muitas vezes pode chegar lá, você chega com essa expectativa e aí, quando você vê, tem pacientes minhas que chegam pra mim e falam assim, eu não tô gostando de ser mãe, é isso que é ser mãe?
eu achei que fosse outra coisa, né? Eu não tô gostando. E elas chegam com pesar mesmo, assim, né? Se sentindo culpadas, né? Como se não gostasse do filho. Exatamente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher e explicar que isso é normal, né? É muito comum isso acontecer, é muito normal, exatamente por isso, né? Cria-se uma expectativa, não imagina como que vai ser, e aí depois fala assim, não foi isso que eu imaginei, não foi isso que eu criei, né, na minha mente, que não é bem isso que eu tô querendo. Será que eu tô doida, né? E já imagina nascendo ali, a filha vai ser sua amiga, vai ser sua companheira, vai pro shopping, e esquece que vai levar 18, 15, 12 anos para isso acontecer, né? Muita coisa vai acontecer ainda para chegar nessa fase, né? Então, assim, você só pensa na parte boa, ninguém pensa na parte ruim antes de acontecer. Sim. E só a gente sabe mesmo. Graças o momento a Deus. que passa, né? E passa, né? Passa. Sempre passa. A gente tá falando de essa questão da comparação na rede social, traz até um gancho pra gente dar a próxima pergunta. Como as expectativas irreais da sociedade impactam a autoestima materna e a produtividade no trabalho? Essas expectativas impactam diretamente na saúde mental, né? Da mulher, porque é como se existisse uma lista invisível ali de tudo que a mulher tem que fazer, né? E aí começando mesmo aí da própria amamentação exclusiva até os 6 meses, e aí ela tem que voltar para o corpo de antes, ela tem que voltar para o mercado de trabalho, ela tem que dar conta das coisas de casa. Um checklist. Um checklist. Né? Você tem que fazer isso e isso, de tempo em tempo. Gente, não existe isso. Não existe. É tudo imprevisível mesmo. Você programa uma coisa, mas às vezes não funciona daquela forma. E fora que falar de autoestima, corpo, cada mulher tem seu corpo, o seu tempo pra levar pra... Então, assim, a gente aceitar, entender isso com a mentalidade, né, de poder... Esse autocuidado mesmo, sabe? De falar pra você, não, calma, seu tempo vai chegar, eu estou fazendo a minha parte, e não se comparar com outras, porque cada uma leva uma vida de um jeito, cada uma tem uma genética de um jeito, né? Não, e lembrar também que seu corpo demorou 9 anos. 9 meses. Seu corpo levou 9 meses para construir um bebê dentro de você, né? Então foram feitas, né, tiveram várias mudanças, várias alterações, e aí, depois que você passou pelo parto, você quer em menos de um mês voltar ao que era antes. Não era isso, na verdade, assim, é uma cobrança da sociedade, mas é uma cobrança da mulher, da própria mulher, né? Que vem junto com a sociedade, naquilo que a sociedade impõe, naquilo que a sociedade acredita, e ela tá nesse meio. E aí, a questão da produtividade vem também diretamente relacionada a isso. Então, ela tá se cobrando, né, de voltar a ser produtiva, voltar ao mercado de trabalho, e é independente de ser empresária, autônoma, que fala, nossa, eu já tenho que voltar, vou tirar um mês no máximo, assim. Ou a própria CLT, que hoje, né, a lei fala de 4 meses, tem algumas empresas que já dão 6 meses e tal, mas 4 meses também, se você for pensar, assim, o bebê é muito pequenininho pra você voltar full time, 8 horas por dia, assim, sabe? Então, é uma cobrança que existe e que é um pouco irreal mesmo. Porque eles continuam cobrando como se fosse a mesma mulher de antes que não tem filho. E a vida mudou completamente. A vida mudou, inclusive o cérebro da mulher mudou, porque ela às vezes até melhora para o trabalho, porque algumas partes do cérebro, ela ajuda a focar mais, ela fica ali mais ligada para ouvir o choro do neném, então ela fica mais sensível, ela fica com a área de empatia, né? Então, dependendo do que ela trabalha, ela começa a dar conta de 1001 coisas, ao mesmo tempo ela fica com um certo esquecimento, que é até hormonal também. É porque o neocórtex, né, que é a massa cinzenta, que é responsável pela razão, pelo raciocinar, isso ele reduz, isso fisiologicamente já comprovado, ele reduz por uma média mais ou menos de 2 anos, que hoje a gente entende já, né, nomeado como puerpério emocional. Então, diferente do puerpério fisiológico, que dura em média uns 40, 45 dias, que é o tempo que, a princípio, o seu corpo, os órgãos precisam para voltar, já tem um estudo que fala do puerpério emocional, que é esse tempo de 2 anos, em média, que o neocórtex demora, né, para poder voltar também. Então, por que isso acontece? Né? Para ficar mais aflorado
aflorado, igual você tava falando, o emocional e o instintivo, porque o bebê precisa disso. Sim, se o bebê chora, a gente às vezes ouve até quando não chora, né? Você tá no banho, você começa a ouvir, tô ouvindo um choro. Então você fica assim muito mais antenada. E o homem também, diz que o homem que desde a gravidez acompanha ali, o cérebro dele muda também. Ele muda essa parte também de empatia, de ficar mais atento. Então, assim, cobra-se muito da mulher, mas é porque a mulher abrange todas as funções, ela continua com as funções de antes e ainda, isso se você já tiver mais um filho também, né? Às vezes tem 1 ou 2 outros filhos, então assim, e aí volta pro mercado de trabalho e fica aquela mesma cobrança, e ela se cobra também, porque eu voltei, eu não posso ficar pior do que antes, porque senão eu posso ser demitida, então ela quer mostrar mais ainda do que antes. Do que ela entregava antes, porque ela quer provar que a gravidez não atrapalhou ali. E não tem jeito. Não somos heroínas. Não somos. Tanto tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mostra que 50% das mulheres, em 1 ano depois que voltam, já não estão mais nos cargos, porque ou não dá conta e sai, pede demissão, ou vai para um cargo inferior, ou acaba resolvendo empreender sozinha, porque ao mesmo tempo que acontece esse dado, 50% dos empreendedores hoje em dia são mulheres, e muitas vezes elas resolvem empreender justamente para poder ter o seu horário, né? Tempo com os filhos, né? É fundamental. Mas é uma e na verdade também muitas mulheres queixam disso, né? Chegam no consultório queixando essa falta de produtividade, porque às vezes ela quer isso, ela quer voltar mesmo para o mercado de trabalho, quer produzir mais e tudo, mas ela também tem que entender que a produtividade, ela tem que ressignificar essa produtividade, que a produtividade não necessariamente é entrega o tempo inteiro, né? Então, a presença também vai falar dessa produtividade, então a gente tem um momento para ressignificar essa produtividade diferente do que é diferente da produtividade que ela tinha antes. Né? Porque tem várias coisas acontecendo aí e que dá para ressignificar essa produtividade no tempo dela. E muitas vezes nessa produtividade, muitas vezes ela não tá em lugar nenhum. Ela tá no trabalho, mas com a cabeça em casa, pensando que tem que chegar, tem que ir para casa para olhar de outro filho, tem que amamentar, tem que congelar leite, tem que não sei o quê, tem que pensar na empregada que não foi, e aí como é que vai fazer comida pro dia seguinte. É tanta coisa que ela tem que... Então ela tá no trabalho fisicamente, mas a cabeça tá... E vice-versa, quando ela tá em casa, ela, em vez de estar presente ali, tá com o filho, tá ali naquela conexão, olho no olho, ela tá com a cabeça lá no trabalho, porque ela se sente em falta. Tá sempre em falta. Ela tá sempre em falta em tudo quanto é lugar. E isso é uma coisa que já veio de várias gerações passadas. Muita coisa mudou, mas isso não mudou, essa cobrança que vem de vó para mãe, de mãe para filho. E antigamente, tipo assim, a rede de apoio era muito maior, porque a avó tinha irmãs, as famílias eram grandes, todo mundo cuidava. Né? Hoje vivia não. Realmente numa comunidade, assim. Né? Então, hoje, às vezes, você não pode contar nem com sua mãe, porque sua mãe também trabalha. Então, né, antigamente ficava lá todo mundo em casa, os filhos mais velhos. Eu passei a minha infância na casa da minha avó, porque minha mãe era mais velha, tinha 6 irmãos. Então, ela ia pra lá, tinha um tanto de gente pra cuidar de mim. Agora, depois, quando eu tive filho, minha mãe trabalhava. Então, eu só tinha uma irmã, que nem morava aqui, morava fora. Então, a rede de apoio vem diminuindo cada vez mais e as exigências vêm aumentando cada vez mais. E aí, você falou essa questão da exigência, que às vezes ela tá no trabalho, pensando na casa pensando no trabalho, e aí isso, né, mexe diretamente com a autoestima, porque ela começa a se sentir inútil, né, não tô funcionando aqui, não tô boa aqui, não tô boa ali, e aí isso vai minando essa autoestima da mulher. Então, assim, mas eu até acho que as empresas estão começando a ficar um pouco mais conscientes. Eu tenho uma paciente que ela tá exatamente nesse processo de volta ao trabalho, ela sempre trabalhou presencial, e aí o bebê dela tá com 6 meses, e ela falava, era uma angústia dela, nossa, como que eu vou voltar e deixar ele aqui 6 meses, né, ele tem só 6 meses e tudo, tô tentando montar uma rede de apoio e tal. Aí eu falei assim, na sua empresa, porque o cargo dela era bem administrativo, assim, eu falei, na sua empresa não tem home office? Ela, não, na empresa não tem ninguém que é home office. Mas você já perguntou pra sua chefe? Então, até isso, assim, às vezes, né, a mulher não tá com um olhar, assim, pra isso né, lá no consultório a gente começa a abrir essas possibilidades. Ela falou, não, nunca perguntei. Eu falei,
que tal, né, você tentar perguntar e se posicionar? Porque às vezes a mulher também tá tão fragilizada que ela tem medo, igual você falou, às vezes tem medo de pedir alguma coisa, quer voltar a mostrar muito serviço e tal, mas ao mesmo tempo não consegue, porque tudo mudou, ela tá passando por um processo de transformação. E aí foi muito legal, assim, porque eu falei assim, olha, eu acho que o não você já tem. Que tal a gente organizar aqui? O que seria o ideal pra você? Então, ela é uma pessoa super responsável e tudo. Ela tava ansiosa pra voltar ao trabalho, né? Aquela ambiguidade que a gente falou desde o início. Queria voltar ao trabalho, mas tava com o coração, assim, de deixar o filho dela sozinho e tal. Sozinho, assim, né? Sem ela. Mesmo deixando com o pai, com a mãe dela, com a avó e tudo. Aí ela falou assim, não, eu acho que o ideal seria eu trabalhar presencial X e X dias e alguns dias home office. Eu falei, propõe. Né, propõe pra sua chefe isso. Ela, será? Eu falei, não, o não você já tem. Você tem uma certa... Eu ainda perguntei, você tem uma certa abertura? Ela tem e tal. Eu falei, não, então propõe isso. E aí, a vida dela, assim, transformou. Porque ela foi e a chefe dela, sem nenhuma objeção, falou, não, tá ótimo, pode fazer assim. Então ela conseguiu organizar. E aí, ela ficou muito mais produtiva porque o tempo de deslocamento que ela ia ter no horário de pico, que normalmente seria trabalhar 8 horas, então reduziu. Então ela tá em casa, né? Os horários que ela tá em casa, ela consegue se dedicar mais ao trabalho. E aí ela também não tá com a cabeça lá no trabalho, com a cabeça no filho, nem em casa com a cabeça no trabalho. Porque né? ela pode parar 5 minutinhos ali se o filho chorar e acolher e volta. E aí vai tá tranquila. Então a carga mental, né, que a mulher carrega é muito grande. Sim, e rever essas questões, o que funciona para cada uma, eu acho que é muito assim, a gente tentar, igual você falou, tenta. Tem que tentar, ou não você já tem, realmente para você otimizar seu tempo, conseguir ali trazer o seu trabalho, que você não vai deixar de ser uma profissional, e dedicar aos seus filhos, a continuidade, né, como mãe ali. Então, assim, são várias questões que nós, como mulheres, falamos aqui, temos nossas experiências que realmente, de todo modo, em algum momento a gente vai se sentir culpada de algo. Não olhei pra isso. Não fiz isso. Eu, assim, nossa, a primeira coisa que eu já cortei comigo é bagunça. Não me importo mais, pulo a bagunça e falo assim, depois eu limpo. Não, uma fase, gente, vai durar alguns anos. Exatamente. Você tem que escolher a batalha, né? Exato. Escolha a sua batalha, seu desafio do dia. Porque assim, eu falo, não vou me estressar com isso. Não vale a pena. É o mundo dos meus filhos. Por que eu vou tirar isso deles? Claro que a gente sempre fala assim, olha, o mais velho, né, ter consciência, vai guardar seus brinquedos, mas o meu pequenininho não entende ainda. Então assim, fazemos a nossa parte sem nos culpar, sem nos martirizar, porque a gente já tem tantos olhares, tantos julgamentos a todo momento. E aí, passando para a próxima pergunta, por que tantas mães se sentem sozinhas, mesmo rodeadas de gente? E quais são os sinais de que uma mãe está emocionalmente sobrecarregada e precisa de ajuda? Bom, eu acho que a maternidade é um voo solo. Por mais que você esteja cercada de pessoas, só você que está passando por ali. O seu marido está te acompanhando, mas você que está sentindo os enjoos, você que está sentindo a transformação do corpo. Às vezes suas amigas não estão na mesma fase. Às vezes tem amigas grávidas, mas cada um tem uma experiência completamente diferente. Uma passa mal 9 meses, a outra fica anêmica de tanto vomitar, por exemplo, tem gente que tem que ser internada. Então, cada um é uma história, não dá para comparar. Então, eu acho assim, por mais que você esteja cercada de gente, de pessoas, cada história é uma história. Então, é muito individual e muito solitário, porque por mais que você conte sua experiência para o outro, é difícil de outra pessoa entender. O olhar do outro é diferente. E às vezes a gente recebe mensagens, informações, comparações, que a gente não vai deixar de falar, porque isso é super normal. De falar o que passou, ou fulano passou. Assim, claro que dicas, sugestões são bem-vindas, mas só a mãe sabe o que é melhor pro filho. É um instinto que nasce na gente, que assim, inexplicável, né? Mas realmente, em momentos a gente vai se sentir solitário, não tem como. É entre você e o bebê, os seus cuidados, e também consigo mesma, né? Até a gente conseguir se reconectar, se sentir que é momento. Quando é o primeiro filho, então é muita novidade pra tudo. Eu, pela minha experiência do segundo, já foi assim, já sei como é que vai acontecer. A gente já fica bem mais relaxada, né? Nossa, muito mais assim,
consciente das coisas, sabe? Então, assim, é a experiência de cada um. Claro que na minha primeira gravidez, eu não tive o que eu tive na segunda, e vice-versa. Então, assim, mas uma noção a gente já tem. É muito falar, conversar com outra mãe do que acontece, não no sentido de assustá-la, igual conversar, assim, com uma pessoa que, pretendo ter filhos. Hoje mesmo eu tive uma conversa dessa com uma moça que pretende ser mãe, já se planejando. Eu sempre falei com ela da minha experiência, mas falei com ela, olha, Deus sabe o seu momento, você vai passar por coisas completamente diferentes. Não entenda aqui que o que a gente fala, não ficar colocando na mente, ela, nossa, é mesmo. Não coloque, porque a sua experiência vai ser completamente diferente. Tem gente que romantiza demais a gravidez e tem gente que fala mal. Nossa, foi a pior época da minha vida. Então não dá pra você falar, porque de cada um vai ser único. E aí você vai até assustar. Tipo assim, a minha filha tá com 27 anos. Eu nem falo com ela, assim, das dificuldades, porque senão acho que ela não vai ter filho nunca. Né? Não, e emocionalmente falando, a gente fala muito dessa solidão materna, porque a maternidade é um momento que convida as mulheres a fazer uma pausa. Né? E aí, nessa pausa, vem a solidão. Por quê? Muitas vezes, na correria do dia a dia, você não tem tempo para sentir. Né? Então, você não tem tempo para sentir suas emoções, para sentir os seus sentimentos. E a maternidade vem te pedindo essa pausa. E aí, uma pausa dos seus momentos sociais, uma pausa do seu trabalho, né? Uma pausa mesmo da vida, assim. E quando você pausa e volta o olhar para dentro de você começa a procurar sentido em algumas coisas que você não tinha parado para sentir, né? Para perceber, assim, porque a vida corrida, principalmente hoje em dia, cada vez mais corrida, você não para. E aí a solidão vem disso, né? Vem dessa pausa que a maternidade te força a ter. E aí é um trabalho mais profundo mesmo, né? Porque você tem que identificar o que é que tá te incomodando, quais são suas inseguranças, quais são os seus medos, que estão aflorando agora nessa maternidade, aflorando agora nessa pausa que você está olhando para sua criança e ao mesmo tempo para o seu filho, você também está olhando para a sua criança interior. Né? Então, o que aconteceu com você, que na maioria das vezes a maternidade vai trazer gatilhos de uma coisa que você pode não ter tido na sua infância, e aí vem esse sentimento de solidão, né? Vem esse sentimento de, às vezes, uma falta de acolhimento que você teve na infância e agora você precisa desse acolhimento, e aí falta conexões verdadeiras, né? Na maternidade falta uma conexão verdadeira, e aí voltando um pouco para a questão do acompanhamento pré-natal que a gente faz, é um momento também que a gente chama a mãe da mãe, né, os avós do bebê, para poder falar, porque nesse momento é importante a gente entender a rede de apoio, uma rede de apoio funcional, colaborativa, né? Diferente daquela rede de apoio que vai ser aqueles palpiteiros que vão falar que na minha época era assim, naquela época era assado. Então, o papel da mãe é olhar para a filha dela. Exatamente. Né? E não falar assim, não, minha filha, porque você está cuidando do seu bebê errado, porque na sua época você fazia. Não, perguntar para a mãe, porque todas as visitas que vão lá querem ver o bebê. Sim. Quem quer ver a mãe? Não, ninguém pergunta nem como é que a mãe tá. Quem quer ver a mãe? Então, quem que vai ajudar? Muitas vezes, quem vai estar olhando pela mãe? Então, essa solidão é isso, não é assim... Em aprender a ter esse olhar. Porque a gente quer ver o bebê, mas e a mãe? Como é que faz com ela? Né? Assim, na verdade, cobrar isso da sociedade, dos outros, é difícil, né? Mas quem que normalmente pode ajudar essa mulher? Normalmente a mãe dela ou o marido, que são pessoas que vão ter um olhar para essa mulher, que não é o olhar para o bebê, que todas as outras pessoas vão estar com o olhar voltado para o bebê, a própria mulher vai estar com o olhar voltado para o bebê, uma rede de apoio às vezes paga, uma babá vai estar com o olhar voltado para o bebê, e quem vai estar olhando para a mãe? Né? Então a solidão também vem muito disso, dessa falta dessa conexão verdadeira com a mãe, né? E isso
tem que ser olhado mesmo. Eu tenho visto hoje algumas grávidas que estão criando uma rede de apoio entre elas mesmo, criando grupos de WhatsApp para trocar figurinha ali, porque ali vai ter de tudo. Vai ter mãe que não tem problema nenhum, vai ter mãe permissiva, vai ter mãe super autoritária, vai ter mãe relaxada, que tudo tá bom, vai ter mãe super preocupada, super estressada, mas ali você enxerga de tudo e elas mesmas se apoiam e acabam criando uma rede de apoio, não no sentido de ajudar, mas de se entenderem umas às outras. Eu tenho achado com certeza é uma rede de apoio, né? Porque às vezes a gente pensa numa rede de apoio, só mesmo talvez uma rede de apoio estrutural, né? Seja uma pessoa que vai ajudar na casa, uma diarista, uma babá, mas tem a rede de apoio familiar, que é às vezes um irmão e tudo. Mas e a pessoa que não tem isso? Como que ela vai fazer? Então a gente tem que criar essa rede de apoio. E às vezes essas comunidades, né? Ou às vezes até um vizinho ali também que pode ajudar. A gente tem que ajudar essa mãe a entender que ela não vai maternar sozinha, né? Ela precisa de pedir ajuda, né? E é uma dificuldade que muitas mães têm também, de pedir ajuda, né? É aquele negócio, a gente foi ensinada a seguir certos padrões. Sim. E enquanto a gente mantém essa linha, a gente não... É muito... O óbvio precisa ser dito. Da gente não quebrar padrões, que aí ela vai replicando aquilo. Nossa, eu não posso falar. Porque é igual a gente tava falando, senão eu me sinto... eu vou se sentir... vou ser enxergada como uma fraca, né? Não dou conta do meu filho. E assim... Tapa os ouvidos para os julgamentos. Só você sabe o que você passa. Mas, assim, falar de uma forma como estamos falando, é claro que é desafiante pra gente chegar nesse momento, nessa consciência de falar dessa forma. Mas, assim, enquanto a gente tiver pessoas que possam nos auxiliar, ajudar outras mulheres a terem esse olhar, a gente consegue... abafar, né? Muitas coisas que, não precisam ser ditas mesmo, faladas, sabe? É o famoso, você não tem nada pra acrescentar, o silêncio é o que importa. Então, assim... Mas às vezes até o silêncio é interpretado como, às vezes, uma crítica velada, assim. Não falou nada, deve estar achando que eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque eu acho que a mulher já nasce com culpa, assim. A gente não é ensinado isso, mas os nossos neurônios espelho, a gente se espelha muito, né? A gente modela o que os pais fazem. E isso, querendo ou não, para quebrar esse padrão, vai levar muito tempo ainda. Por mais que já esteja mudando, né? Mas eu vejo assim, a minha diferença de idade para vocês já é uma geração diferente. Ainda tem... Eu era muito machista, meus 2 maridos eram muito machistas, então, querendo ou não, eu estou passando para as minhas filhas, que a mais velha tem 27, eu tenho uma enteada de 34, querendo ou não, eu percebo que a minha enteada acaba sendo um pouco machista no sentido de assumir muita tarefa da casa e deixar o marido mais descansado, porque isso é tarefa dela, da mulher. E olha que ela é uma pessoa super avançada e tudo, mas assim, muito consciente, mas eles repetem os padrões que veem os pais, então elas me veem, acabam repetindo, igual eu repeti da minha mãe, que repetiu da minha avó, e assim, é difícil quebrar esse padrão, e não é ensinado, a gente percebe, copia, replica, e acha que é certo e vai passando, né, até que a gente conseguir enxergar que aquilo ali, às vezes, pra você, pelos seus valores, não faz bem pra você e pra sua família. Sim. Eu, pelo meu exemplo, assim, eu só consegui enxergar algumas coisas quando eu realmente saí de casa. E aí a gente consegue ver até onde padrões familiares fazem bem pra gente, fazem a gente ser quem a gente é, mas outras coisas não, a gente evolui e fala assim, olha, isso aqui não faz sentido pra mim. Mas a gente tem que rever isso, né? Vai crescendo de acordo com o amadurecimento mesmo da gente, né? E o que é interessante, só mudando um pouquinho de assunto aqui, mas todo mundo fala, aquele ali é a ovelha negra da família. Outro dia eu tava lendo sobre isso, o tanto que as ovelhas negras das famílias são importantes para quebrar o padrão familiar. Quebrar, exatamente. Porque são eles que conseguem abrir uma nova visão e dali para as próximas gerações já dá o exemplo de que ou deu certo ou não deu, mas que pelo menos mudou, entendeu? E vem aqueles memes, os nossos ancestrais felizes por a gente ter quebrado padrões. Sim, é engraçado demais. Mas aí a gente tá falando de culpa.
Tem uma pergunta aqui importante. Existe culpa materna saudável ou ela sempre adoece? Como lidar com ela na prática? Eu acho que existe a saudável e a não saudável. A saudável é quando você realmente faz alguma coisa de errada, tipo seu filho, você briga com seu filho, põe de castigo, e depois você se arrepende e fala, eu não devia ter feito isso. Então, é uma culpa que é saudável, que você vai rever o que você fez, né? E para tentar fazer de outra forma. Agora, quando aquilo adoece, né? É uma culpa, assim, sem realmente um motivo, uma culpa só interna. Não foi nada externo que aconteceu, mas a culpa porque eu tô cansada e não consegui dar tanta atenção. E quando isso vira, né, em excesso, aí isso eu acho que adoece. Por isso que tem tanta gente, tanta mãe, né, que entra num estado de exaustão. E hoje tanto se fala já do burnout materno também, né? A culpa, ela é positiva quando ela vem nos convidar a fazer uma reflexão. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é a culpa, né? De onde que vem essa culpa? E aí eu não falo só da culpa materna, a culpa como um todo, né? Muitas vezes a culpa vem de algo que a gente fez errado ou de algo que a gente deixou de fazer, né? E isso vai falar muitas vezes do perfeccionismo da mulher mesmo, né? Da pessoa. E aí a gente volta para a situação, né? E pensa na situação dessa pessoa que aconteceu. Por que ela está com essa culpa? Então, a culpa vem nos convidar a fazer essa reflexão. Quando a gente faz essa reflexão e pensa assim, no momento que eu agi nessa situação, eu poderia ter feito algo diferente com o recurso que eu tinha, com a informação que eu tinha, o momento que eu estava passando. Eu poderia ter feito algo diferente? E aí a gente vai refletir. Não poderia ter feito algo diferente, né? Se eu voltasse lá atrás com as informações que eu tinha, eu faria a mesma coisa. Então, nesse momento, a gente tem que ressignificar essa culpa, porque não precisa ter essa culpa, né? Se você faria a mesma coisa, a gente, né? A culpa não precisa existir nesse momento. Ou então, ela vem por algo que eu deveria ter feito e não fiz. Mas, da mesma forma, eu tinha essas informações, eu não sabia que eu poderia ter feito isso. Então, não precisa ter essa culpa. Ou então, não, a culpa vem, igual você falou, por algo que eu fiz, então eu gritei com meu filho e tal. Eu estava certo, poderia ter feito diferente? Poderia. Poderia ter feito diferente. Mas nós somos seres humanos. Sim. Exatamente. Né? Então, nesse momento, realmente a culpa não é positiva. Né? Porque a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos, nós temos as nossas histórias, nós temos nossos momentos de cansaço, e aí a gente precisa da autocompaixão. Sim. Né? Tem que se perdoar, né? Tem que se perdoar e falar, olha, não, realmente eu errei, eu poderia ter feito diferente. E aí a culpa vem pra gente aprender a fazer da forma correta. Da próxima vez, o que eu vou fazer, né? O que eu posso fazer para evitar que isso se repita ou que aconteça de novo? Eu acredito que a partir do momento que a gente tem essa autorreflexão, é porque você busca o caminho da evolução, da mudança. E a consciência também de trazer, né, a emoção para os filhos. Replicar isso. Não nos culpar porque eu tive certa atitude. Mas se você entendeu que a atitude não foi suficiente, né? Assim, que ultrapassou dos limites, eu pelo menos lá em casa diálogo. Passou do diálogo, firmeza. Para entender. Mas se em algum modo, claro, eu erro, eu chego e converso depois, reflito. Sim. E principalmente o pai, em sendo parceiro nesse sentido, e falar, olha, eu acho que você exagerou um pouco. Poderia conversar, que já entende. Então, assim... Sim, você pode pedir desculpas. Exatamente. Até isso mostra vulnerabilidade para os filhos também. Porque eles veem que eles podem errar. Eles podem a lidarem com as frustrações deles também, né? Sim. Então, eu fiquei nervosa, eu agi assim. Foi legal? Não foi legal? Né? Então, estou te pedindo desculpa. E eles vão aprendendo a lidar emocionalmente também com as emoções dele, né? Porque igual a gente falou, as crianças replicam o que os adultos fazem, né? E nós, pais, somos os primeiros exemplos que eles têm. Então, eles tendem a fazer a mesma coisa que a gente. Então, tipo assim, a gente tem nossos momentos. E aí, depois, então, gritou, agiu de uma forma que não precisava ter agido. Depois volta e conversa. Olha, filho, não foi legal, mamãe tava nervosa. E uma coisa muito importante que é difícil, tá?
A gente não fala, olha, não foi legal o que a mamãe fez, mas você também... Não, esse mas não pode existir. Não, é porque esse mas invalida tudo. Invalida tudo, né? Então, tipo assim, mas você também, né? Me tirou a paciência. Não é bem isso, né? Então, isso também a gente tem que tomar muito cuidado de reconhecer essa culpa, né? Sem jogar a culpa pro outro, Isso, né? Não, e tem culpas que você vai ter a vida inteira, porque muitas vezes a gente acerta, a gente erra tentando acertar. Então, por mais que você não tenha feito nada errado, sem querer você pode ter feito. Vou dar um exemplo. Quando a minha filha era pequena, eu usei aquele livro Nana Neném, vocês já ouviram falar? É antigo, minha filha está com 22 anos, né? Era de uma alemã, e que é aquela história de você deixar a criança chorando no berço até ela aprender sozinha. Ou seja, eu estava achando que eu estava fazendo o bem, porque era a informação que eu tinha na época. Hoje mudou. Do mesmo jeito que hoje a gente está tentando fazer o bem, pode ser que daqui a 20 anos fala, nossa... Não funcione mais. Isso não é o certo. Tem novos estudos que mostram. E aí, o que você faz? Eu pedi desculpa para minha filha. Hoje, mais velha, eu falei, nossa, eu fiz isso errado. Depois que eu fui estudar orientação parental, neurociência e tudo, eu fui vendo tanta coisa que eu fiz errado. Tipo assim, eu pagava para elas estudarem e assim, deu certo. Não é que não deu certo, porque elas melhoraram as notas, porque eu criei um sistema que, tipo assim, eu pagava, vou até pôr muito, mas assim, R$100 se tirasse total, R$50 se tirasse a média. Uma bonificação. E se perdesse, mas não podia gastar o dinheiro. Se perdesse média, tinha que me devolver o dinheiro. Então tinha que fazer um cofrinho. E no final do ano, elas trocariam o celular, porque eu queria mostrar que nada é fácil, nada vem de graça, e coloquei o estudo como se fosse um trabalho. Então ela tinha uma remuneração para estudar. As notas dela, elas eram péssimas alunas, ficaram ótimas alunas. Minha filha foi a primeira aluna do IBMEC depois. Só que depois que eu fui estudar, que, na verdade, isso você tira a motivação intrínseca da pessoa. Ou seja, ela se motiva sempre esperando alguma coisa externa. Então, isso pode deixar ela muito... como é que chama aquela palavra? Pessoa que só quer dinheiro, tá sempre atrás de dinheiro. Como é que chama isso, gente? Gananciosa, pode deixar. E aí eu fui pedir desculpa pra ela. Ai, mãe, mas foi ótimo, não acho ruim não. Ela trouxe uma motivação pra ela. Pra ela foi. Mas hoje eu vejo que poderia ter sido feito diferente. Então assim, às vezes a gente faz as coisas, nem pede desculpa, porque a gente acha que deu certo, e a gente vai ver a repercussão disso lá na frente. Às vezes nem vê, fica sabendo, igual eu fiquei sabendo no curso. Aí eu vou e peço desculpa, e isso já ressignifica muita coisa na cabeça delas. Falam, não, realmente, sei lá, alguma coisa. Eu fiquei chateada quando você fez isso, mas agora eu entendo... Qual foi o seu meio, o acesso que você teve, né? Então, as informações e os recursos que você tinha na época, né? Então... E os medos, né? Muitas vezes a gente faz coisa por medo, é muito bravo, proíbe algumas coisas por medo de acontecer alguma coisa com eles. A gente quer sempre protegê-los, né? Então, assim, algumas coisas que pra nós faça sentido num tempo, mas em outro você olha e fala assim, acho que eu fui um pouco dura demais. Funcionou, ok, mas... quero me ressignificar, igual você falou sobre isso, assim. A parte do reconhecimento, eu acredito muito nisso, porque, igual falando, nós somos humanas, então, assim, não adianta a gente se cobrar o tempo inteiro, porque a culpa vem e a gente tem que saber o que a gente pode fazer naquele momento. Mas desde que a gente não replique demais certas atitudes, que isso se torne um hábito e você passe para a criança, né? Sim. É exatamente isso, a gente acolher essa nossa culpa, né? E entender que a gente fez com um propósito, com as informações que a gente tinha e tentando acertar mesmo, né? Eu vejo assim, igual minha mãe sempre me pôs... Eu cresci uma pessoa com muito medo. Eu tinha medo de tudo. Eu tenho medo de estrada, eu tinha medo de avião. Porque minha mãe era assim, vai no mar, cuidado que eu não sei o quê. Todo lugar que eu ia, tem que tomar cuidado. Vai lá no Grand Canyon, aí você tá tirando foto. Cuidado que você dá um passo pra trás, você vai cair e morrer. Tudo. Era tanto medo que eu fiquei uma pessoa medrosa. E minhas meninas, elas amam esporte radical. Pular de paraquedas, fazer bungee jump, eu já proibi. Mas outras coisas, andar naquele negócio no barco que vai puxando de paraquedas e fazer aquelas zip line no meio do Grand Canyon. Então, assim, agora,
uma vai viajar de carro com a amiga. Eu já falei, não, você não vai, você vai de avião. Ah, não, eu vou porque você é louca, você é maluca, você não deixa fazer nada, sua mãe te criou com medo, você não vai me criar com esse mesmo medo. Aí eu falei, não, então tá, então você vai. Aí cheguei na academia, perguntei pra minha vizinha, você deixaria sua filha ir de carro com a amiga pra tal lugar? De jeito nenhum. Aí liguei, Gabriela, olha, você não vai não, porque eu achei que eu tava maluca. Então assim, a gente pensa e repensa e é um conflito interno Nossa. o tempo inteiro. Porque quando tá ali debaixo da sua saia, você ainda pode proibir de certas coisas, mas depois que elas já são maior de idade, aí a gente tem aquela desculpa, enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem que fazer isso. Mas até a que preço eu vou deixá-las medrosas do mesmo jeito que eu fui medrosa a vida inteira? Não deixá-las viver, né? Exatamente. Igual essa menina que morreu lá no vulcão, né? Que eu fiquei assim, horrorizada. E aí minha filha ama viajar e fazer umas coisas diferentes. Eu falei assim, você preferia ter passado por isso ou se você soubesse, tivesse duas escolhas, ou ficar em casa quietinha, segura? Ela, não, eu preferia ter vivido. Eu falei, não, tá bom saber, porque é difícil demais. É difícil demais. Olha, meus meninos estão pequenos. As da Laura também, né, Laura? 4 e 2. Valentim faz 5 semana que vem. Ai, gracinha. Valentim tem 4 e a Sofia tem 2. Mas a gente, cada ano que passa, eles vão descobrindo mais coisas, a gente vai conversando mais. Mas chegar nessas fases, como a gente passou adolescência, e aí vai pra fase adulta, enfim. Aí pega carro, quer dirigir sozinho na estrada. E na verdade, assim, a gente cria filho pro mundo, né? Assim, Com claro certeza. que a gente quer. E a gente tem que, aos poucos, ir soltando, claro que à medida, né, do que eles vão dando conta. Então, a gente tem que ver o que eles vão dando conta dentro da segurança, explicar pra eles. Então, eu acho que aqui a nossa criação como pais é exatamente isso. Das informações que a gente acha que é importante, quais são os perigos, né, os perigos Eu acredito muito que o diálogo tem que ser fundamental. Desde cedo. Desde pequenininho. Entendendo, conversando, falando na linguagem da criança sobre determinados assuntos, porque chega um momento deles que eles perguntam diversas coisas, por que isso, por que da vida, e por que isso, aquilo, e a gente tem que se contornar pra explicar o que ele tem na consciência agora, né? E até antes mesmo deles falarem, eles já entendem tudo. Então, uma das coisas que eu falo, assim, né, bebezinho. Então, pra essas mães que eu até relatei, uma que voltou pro trabalho, eu falei, olha, você vai conversar com ele, você vai falar que você vai voltar pro trabalho, porque de repente ele tinha a mãe 24 horas junto, e agora não tem mais. Então, pra ele, né, no mundinho dele, por mais que ele não fale, ele tá sentindo que alguma coisa mudou. Então, você vai conversar, explicar que você vai trabalhar, começar a trabalhar, mas que ele vai ficar com o papai, com a vovó, que são pessoas que amam ele também. Toda vez que você for sair, você não sai de fininho, porque tem muita gente... Eu saía de fininho, eu fugia. De fininho, porque acha, não, tá sem pra chorar. Eu vou sair. Mas aí na hora que vê que você não tá, aí começa a chorar. Então a gente que não sofre, é um egoísmo, porque a gente que não sofre, né? Mas eles choram do mesmo jeito. A então, criança tem que entender a ausência, né? Pra ir soltando, que faz sentido. E aos poucos ela vai entendendo, né? É um processo, não é fácil. Tem crianças que são bem apegadas, principalmente as mães, né? Mas é um processo, só que a gente corta o coração da gente, mas a gente tem que saber soltar e deixar as coisas acontecerem da forma que tem que acontecer, porque tudo melhora depois. E sabe o que eu acho que corta mais o coração? Quando a gente vê o dos outros e a gente imagina o que a gente vai passar. Porque na hora que a gente passa, não é tão difícil. Não sei se vocês já repararam isso. Eu lembro quando minha filha era pequenininha, eu vi uma mãe deixando um filho na escola e o menino esperneava. Aquilo eu comecei a chorar sozinha dentro do carro. Falei, eu não vou ter coragem de deixar a Fernanda na escola. Na hora que ela chegar lá e começar a chorar. No dia que aconteceu de ser a vez dela, foi numa boa, chorou um pouquinho, eu fiquei lá olhando. Mas eu fiquei forte na minha hora. Só que a imaginação... Nossa, é muito pior, né? Então, na hora que eu vi acontecendo com o outro, a gente se põe no lugar, só que a gente ainda não tá naquela fase, não tá preparado ainda. Então, a gente sofre por antecipação e, às vezes, na hora H vai ser completamente diferente. Em relação a isso, a escola, eu acho que é muita questão da segurança também, né? Quando a gente tá seguro, a gente... As crianças captam, né? Não é nem que a gente passa, não, mas as crianças
captam isso. Não, impressionante, captam tudo. Os nossos sentimentos, né? Então, se a gente tá segura para colocar, eles também estão sentindo essa segurança. Uhum. E quais práticas simples vocês indicam para a mãe se reconectar consigo mesma no dia a dia? Depois disso tudo que a gente conversou, né? Ter um momento para elas, quais dicas vocês dão para essas mães? Primeira coisa, eu acho que assim, né? Reconexão não precisa ser um evento, né? Não precisa falar, eu preciso tirar um dia para ir no spa, para me reconectar e para poder cuidar de mim mesma e tal. Então, eu acho que a reconexão começa das pequenas coisas. E também a gente tem que entender o processo que a gente estava falando, né? Então, tem o momento, os primeiros meses, que é esperado que realmente exista essa grande simbiose mãe do bebê, que ela tem que acontecer mesmo, né? Então, até falando mesmo do puerpério emocional, a gente hoje já divide em 3 fases. Essa primeira fase, que é a simbiose mãe-bebê, então que é importante que ela aconteça exatamente por isso. Então, esse momento que você tem que estar nessa bolha junto com seu filho, é importante que isso aconteça. Na hora que você for colocar na escolinha, você não fala, ai, não tive o vínculo aqui, né? Ou então, a síndrome do ninho vazio, porque não teve o vínculo quando deveria ter. E aí, depois disso, né, dessa fase, que normalmente dura uns 6 meses, mais ou menos, a gente começa uma outra fase que é de uma confusão interna mesmo. A gente é mãe, mas a gente quer resgatar aquela mulher. Então, esse momento é o mais difícil. E aí, a gente começa a buscar essa reconexão. E ela vai acontecendo aos poucos. E aí, ela realmente não precisa de um evento para acontecer, né? A gente vai fazendo ela aos poucos, até que chega num momento que é de um renascimento mesmo de uma nova mulher. Aquela mulher que agora é integrada, mulher e mãe, né, que ela sabe que as duas andam juntas, fazem parte da mesma mulher. E essa reconexão, eu falo muito que ela tá em pequenos minutos do dia a dia. Né? Tomar um banho mais longo, com calma, né? Saber que tem alguém ali olhando para você poder tomar com calma. Café também, né? Em vez de tomar... sair do piloto automático, né? Até nas minhas sessões eu falo muito do mindfulness, né? Que é a atenção plena, né? Então, você fazer as coisas com intenção mesmo. Então, igual você falou, tomar um banho com calma. Então, quando você tá tomando banho, você não tá pensando o que você tem que fazer depois e tal. Você tá ali sentindo esse momento, né, para você, então tomar um banho, tomar um chá, né, então é o autocuidado mesmo. Muitas vezes quando a gente fala de autocuidado, a gente já pensa de ele fazer uma massagem, fazer um skincare e tal, não, e o autocuidado são coisas simples, então essas coisas simples, né, que dá pra você encaixar no seu dia a dia. Às vezes gente, começar silêncio. Silêncio, nossa, é uma paz, né, reconecta total. Tem hora que eu falo assim, estou falando demais. Silêncio. Não, e assim, às vezes eu acho, voltar pra academia, nem que seja aquelas ginásticas de 20 minutos, fazer uma caminhada. Porque reparou, sair do ambiente. O homem não para de fazer academia quando o neném nasce, não. Ele arruma o tempo e não tá nem aí. A gente não, a gente sente culpa. A gente é incapaz de virar, fica agora pra eu fazer academia, porque tem tantas outras coisas que aí você fala, não, já que ele vai ficar com o neném, então deixa eu, sei lá, adiantar meu trabalho, lavar uma roupinha, em vez da gente se dar um tempo, né? Tem que programar para fazer isso. A organização do tempo, ela é fundamental, né? Gestão do tempo. Porém, vamos aqui voltando a serem humanas, né? Tem dia que não vai funcionar e tá tudo certo. Mas a gente faz o que a gente dá conta. E tá tudo bem, não se culpar por isso, né? A gente quer dar conta das coisas, deixar tudo no script certinho. Mas às vezes não funciona. E a gente, primeiramente, se a gente não cuidar de nós, quem vai cuidar? Exatamente. Pra gente poder cuidar do outro, a gente precisa cuidar da gente primeiro. Né? Então, assim, o autocuidado em primeiro momento, um pouco que você faz naquele dia, faz todo sentido pro seu cérebro, pro seu raciocínio, na sua emoção, pra você cuidar dos seus filhos, porque às vezes as emoções vêm tão afloradas que a gente às vezes não entende, mas que são fases do hormônio, né? Da vida, do processo da mulher, né? Principalmente no pós-parto. Então, assim,
é a gente cuidar disso, porque isso faz todo sentido pra gente, pra família em si, né? Entender esse autocuidado é muito importante, né? Porque a gente tem vários tipos de autocuidado, né? Tem várias formas de autocuidado. Então, a gente falou que a Silvana falou do exercício físico, então é o autocuidado físico. Então, lidar com o nosso corpo mesmo, né? Então, fazer uma atividade física. Sono é super importante. Isso. Né? A gente esquece, é conseguir dormir, Cochilar, né? Não, já faz dormir à toda noite, a que seja diferença. 6 horas. Às vezes, tem gente que não consegue dormir 6 horas, sabe? Você conseguir dormir, isso é um autocuidado. Então, o que você vai fazer? Né? Fazer uma higiene do sono, pra você ter um sono reparador. Então, né, esse autocuidado físico, isso já faz parte do autocuidado, né? Não é repetindo a questão da skincare. Então, o autocuidado, cuidar do seu físico, uma atividade física, uma alimentação saudável, porque hoje a gente tá só abrindo embalagens, né? Uma fruta a gente não inclui. Então, pensar no que aquilo que eu estou comendo está me nutrindo, estou cuidando de mim. Isso é um autocuidado, né? Então, o autocuidado entra na parte física, entra na parte emocional. Então, por exemplo, fazer um mindfulness, fazer uma terapia, né? Como que eu estou com meus pensamentos, né? Ter pensamentos positivos, o autocuidado espiritual. E aí, não necessariamente eu falo relacionado à religião, né? Mas você se conectar à sua essência, aquilo que você gosta, ser grato pelo seu dia a dia, simplesmente por você ter acordado bem, né, com saúde. Então, essa prática já é uma prática do autocuidado, né? Quando a gente fala autocuidado, a pessoa já fala, mas eu não tô tendo tempo de fazer nada, eu ainda tenho que pensar no autocuidado. Mas autocuidado é isso, né? Entender que quando você tá fazendo isso, mudar a mente pra essas coisas já faz toda a diferença da gente ter outro olhar. Exatamente. Né? Voltar às vezes com intenção, né? Eu acho, eu já percebi também que muita mulher, vamos supor, você tem um hobby. Tem gente que gosta de pintura, cerâmica. As mulheres, depois que têm neném, param completamente. Os homens continuam jogando futebol deles no final de semana. Às vezes, um dia na semana que você vai lá ter uma aula de cerâmica, de pintura, a mulher... Faz toda a diferença. A mulher muitas vezes fala, não, vou deixar isso de lado. Daqui a alguns anos eu volto. Mas, às vezes, é 1 hora por semana, num sábado, entendeu? Então, é a gente se permitir fazer isso também. Sim. Porque senão tá lá na cerâmica, mas com a cabeça em casa, de consciência pesada, que devia estar a atenção plena, né? Que é que o Mindfulness fala, de você estar com uma atenção plena naquilo que você está fazendo. Isso que você falou da aula de cerâmica é muito legal também, porque a gente pensa no autocuidado sempre voltado pro sozinho, né? Eu tenho que fazer alguma coisa sozinhas, né? E não, o autocuidado tem o autocuidado social também. Sim. Né? Então, às vezes a gente vai reunir com a turma da DIG e tudo. Isso é um autocuidado que você conseguiu tirar pra você ali no coletivo. No coletivo, um autocuidado social. Trocas, né? Reais ali, sabe? Coisas que te fazem bem, né? Porque nós, seres humanos, somos sociais. A gente precisa dessa troca, né? Então, tudo que você for fazer, você pensar, olha, isso eu estou tirando um tempo para mim, faz parte do meu autocuidado, né? E fazer isso com intenção. Se permitir, né? Exatamente, Silvânia. É a questão de se permitir. Para você poder fazer isso, você tem que se permitir. Porque a gente acha, a gente não se permite, porque a gente parte do princípio que a gente vai ser julgado. Então, a gente nem se permite, às vezes o outro não tá nem te julgando. Porque aquelas pessoas que impõem a vontade, tem muita gente que é assim, né? Não, eu faço isso, minha filha mesma, a mais nova, ela é super decidida, né? Eu tenho isso. E eu sempre fui mais fraca pra isso, tipo assim, não, o que vão pensar, tipo, dormir depois do almoço. Pra mim sempre foi um absurdo dormir depois do almoço, porque, o que vão pensar? A moça lá em casa tá trabalhando e eu vou dormir? Mas são dinâmicas diferentes, eu trabalho até 10 da noite, mas eu fico muito pensando no que vão pensar de mim, então eu não me permito. Hoje eu já mudei bastante. Tanto é que minha filha já reflete o meu novo eu. Então, assim, eu acho que ela não deixaria de fazer alguma coisa dela. Mas é difícil a gente mudar essa percepção São tantos assuntos, gente. A gente tá aqui no episódio, a gente volta pra casa, olha pra gente, fala assim de se moldar.
se ver nas situações que vocês, como especialistas, falando, né? E que todos nós passamos pelo mesmo barco, né? Faz parte da vida. E a gente tá aí navegando. Mas assim, já tá encerrando, né? Que pena. Que rápido. Vai fluindo, né? A gente nem percebe. Mas aqui quero agradecer a participação de vocês por esse conteúdo, assim, que é tão importante para outras mães e para os pais também ouvirem, saberem como ajudar suas esposas, né, suas companheiras, que seja um irmão para cuidar da sua irmã, né? Então, assim, vamos ser colaborativos, ter esse olhar. Claro que a gente está falando aqui para mães que nasce um bebê, nasce uma mãe, porque para ela é tudo novo, mas para o pai também, mas que isso sirva de um aprendizado mútuo para todos nós, para que tenhamos uma sociedade mais colaborativa, mais amorosa, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Até por uma questão mesmo da gente entender, tanto para o pai que está próximo da mãe, quais os momentos precisa pedir ajuda também, né? Porque muitas vezes a gente acha, nós mulheres fortes, achamos que temos que dar conta de tudo, né? Mas é importante a gente procurar um apoio, não precisamos chegar num burnout materno, igual a Silvânia falou, que realmente está acontecendo muito, né? A gente não precisa chegar nessa estafa para poder procurar ajuda, então... E o marido não deveria ser uma ajuda, é uma coparticipação ali, né? Quando é ajuda, parece que você tá devendo um favor depois pra pessoa, né? Você me ajuda aqui que depois eu te dou algo em troca. Não, o filho é dele também e o filho vai se beneficiar também de ver, vai tá moldando o comportamento do filho pra vida e pras futuras gerações. Ver que o pai participa, que o pai divide, né? O pai não é um mero espectador que fica lá no sofá vendo as coisas acontecerem, não. Isso já, né, tá bem antigo. Cuidar de uma criança é, acima de tudo, um ato coletivo. Que essa conversa tenha sido transformadora e faça você refletir sobre os seus papéis, o que ela pode transformar numa família inteira. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha. E se você quer ver outros episódios como esse, tem aqui nos cards. E eu te vejo nos próximos episódios, porque afinal, você é sua marca. Muito obrigada.